Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Glória a Deus, pode orar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é tão bom, tão misericordioso. Nós estamos aqui para celebrar a festa, Pai. Celebrar o ano novo que está se aproximando agora, dia 2 do 10. Queremos celebrar essa festa, Pai querido, como quem participa da festa. Não queremos estar indiferentes ao ambiente da festa, não queremos sair da manifestação da festa sem levar o espírito que está na festa. Então, nos ajuda, Pai, a comer, nos ajuda a nos assentarmos à mesa de pacificação com o Senhor, onde o Senhor é devolvido ali para nós, Senhor da glória, é uma oferta repartida, é uma oferta de comunhão, e nós queremos sair com a porção que tu tens para nós nesses dias, ó Pai. Estamos celebrando um tempo novo, uma viração de ano, e nós queremos sim fazer um balanço, mas um balanço descansados, porque já estamos em Cristo. E queremos que esse Cristo se manifeste nessa festa, falando para nós aquilo que devemos deixar, a glória e a inglória, e irmos para frente, Senhor. Um tempo de uma celebração maior, onde com grande expectativa poderemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ah, Senhor, faz essa obra em nós, sozinho não poderemos. Espírito da verdade, vem sobre nós, porque te desejamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Maranata, Eu hora sou do vem. fogo, a pastora Margarida. Glória a Deus. Sou do fogo, pastor Alexandre. Aleluia. Glória a Deus. Maranata, hora vem. Amém. É para eu falar? Ah, é para eu falar. Então, vamos aí. Então, amados, nessa busca que temos tido nessa festa, o Senhor tem, assim, trazido muito firme no meu coração a respeito de Ana. Estou procurando ali que tipo de sacerdote, que tipo de sacrifício foi oferecido, qual era o posicionamento de Eucana, a ponto dele poder, né, junto com a sua esposa, no voto dela, deixar o seu filho ali, se tinha legalidade nisso, essas coisas, não é? E a movimentação de Ana, porque no caso aqui, na palavra que temos lido, nós tínhamos preparado essa palavra para os primeiros 2 dias, falando a respeito do posicionamento inicial que deveríamos ter para Yom Teruah, Yom Kippur e depois o Sukkot, a festa dos tabernáculos, não é? E queríamos falar só um pouco a respeito do posicionamento para quem entra na festa. Mas essa palavra, de alguma maneira, está crescendo e temos visto a importância de que ainda ontem recebi uma ministração dessas curtinhas de uma pregadora falando que você não pode entrar num ambiente onde Jesus é manifesto é, como Salvador e deixar de decidir. E ela falou com muita propriedade que você é o resultado das suas decisões. Então, isso eu fiquei meditando à noite e puxei não apenas para uma palavra evangelística, mas para uma palavra de edificação. Então, nós entramos no ambiente onde Jesus é manifestado, Jesus é apresentado, e as bênçãos do Senhor são apresentadas, a face e a mão do Senhor estão nos sendo apresentadas, há um ambiente de bênção, e nós entrarmos e sairmos e não tomarmos a decisão de desfrutar, porque aí depois, por resultado da nossa decisão, nós teremos um fracasso, se não nos envolvermos. Aí ela trouxe, não é, a respeito da comida. A comida que está no teu estômago foi uma decisão que você tomou. O lugar onde você está hoje é uma decisão que você tomou. Ah, pastora, eu não tomei nenhuma decisão. Alguém colocou o prato à minha mesa, não é? E eu comi. Sim, você tomou a decisão de aceitar aquele prato, não é? Então, é dessas coisas que queremos falar. Posicionamento para quando as realidades espirituais dentro da cultura do céu estão sendo apresentadas para nós. Qual é a nossa decisão? Nós vamos ficar naquela cultura maligna, na cultura de todo ano, e permitirmos que as nossas circunstâncias nos afrontem, sejam elas qual forem, ou nós vamos entrar num lugar onde aquilo que o Senhor está nos apresentando será comido por nós e nos fará férteis. Nós vamos precisar escolher. Então, foi muito forte para mim essa palavra, porque é exatamente o que temos falado, e ela trouxe ali daquela maneira muito clara.
Então, nós somos hoje, né? O senhor trouxe à memória aquilo que seriam as nossas decisões. Então, hoje, onde você e eu estamos são resultados das nossas decisões. E aí, por conta disso, nós temos o Yom Teruah, para fazermos o balanço. O ano novo, o Rosh Hashanah, cabeça do ano, para decidirmos se nós vamos ficar com aquelas decisões erradas ou se vamos pegar a eternidade passada junto com o Cristo vivo, que se apresenta presente todos os dias na nossa vida, e limparmos o nosso passado, e recomeçarmos o nosso ciclo limpos, zerados, ou se vamos nos manifestar arrastando o peso do ano passado. Então, é exatamente isso que queremos trazer de despertamento para nós antes de entrarmos na festa de Yom Teruah em si. Amém? Meu pai falava algo que era interessante, que era assim, para fazer o certo e o errado, gasta-se praticamente o mesmo tempo, empreende ali uma força também, você já está naquele ambiente, você já está. Ele falava isso, logicamente, sempre em ambiente de trabalho, porque ele exigia um trabalho e um resultado de excelência. Mas se você pegasse o açougue para varrer, por exemplo, e depois ele ia olhar os cantos do açougue, ele ia olhar embaixo das coisas do açougue, e ele via que ficou mal varrido, aí ele chamava a pessoa e ia mostrando, ó, aqui você não varreu, aqui você não varreu, aqui você não varreu. Só que você passou por aqui com a vassoura. Você passou muito perto do certo, mas fez o errado. Foi deixando resíduos para trás. Então varre tudo de novo. Agora você vai gastar o dobro do tempo para fazer o que você poderia ter feito naquele tempo que você já estava ali. Porque você não prestou atenção, porque você não estava com vontade, porque você, seja lá qual for o motivo. Então, eu estava vendo, esses dias eu falei para minha esposa assim, as visualizações estão baixas no YouTube, porque sempre que a gente é muito de modinha, né? Acontece isso com a gente no nosso canal e também no canal do Apóstolo. Quando ele lança lá um negócio novo, vou falar sobre árvore plantada. Nos três primeiros dias você vê a visualização 700, 800, 1.200, 1.500. Depois vai caindo, 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 caindo. Aí chega naquele normal, que o dele lá dá 300, 200 e pouco, que é o pessoal que assiste mesmo do começo ao fim. Por quê? Porque a gente é curioso. Vamos ver o que que ele vai falar da árvore plantada. Aí, de repente, já é uma coisa que você já pensava uma coisa, era outra, já passou aquela curiosidade. Então, a gente lança aqui sobreposição. Depois você vai lá no canal, você dá uma olhadinha, se você quiser. Vê o primeiro dia da sobreposição, o segundo. Vê o primeiro dia dos assuntos, contagem do Homer, tudo que foi feita, os primeiros dias dá aquela bombada. Aí depois dá uma caída e mantém um padrão. E esse das festas não teve a bombada, não, assim, não teve mais gente nem nos primeiros dias. E era assim, o nome. Estou colocando festas, eu vou, talvez o Ion, Teruah. Rebisplay, Rebisplow, para chamar mais atenção. Aí ela mudou o nome. Aí eu nem fui ver lá se... Mas Aumentou. aumentou? Mas isso é muito triste. Sabe por quê? Porque do que nós estamos atrás? Não estou falando de você que está aqui, que levantou 7 horas para assistir, seis e Sim. meia, porque você está aqui e você está interessado. Mas é muito triste a gente pensar que as pessoas estão enroscadas num nome, numa movimentação, eu vou participar do ION porque vai acontecer alguma coisa. Esses dias uma pessoa me procurou para fazer uma certa prática, aí falou assim, aí depois nós combinamos o valor. Eu falei, rapaz, não fala isso para mim, pelo amor de Deus, depois a gente vai conversar. Isso porque ele já tinha ido em pessoas que a taxa para fazer isso que ele queria que nós fizéssemos, 2.600 e pouco. Ele pagou, aliás, a pessoa que estava com ele pagou. Então, olha o valor. Pode falar. E aí, ontem eu mandei para essa pessoa, eu falei assim, ó, se o senhor quiser fazer só isso, o senhor está procurando, nós não somos as pessoas indicadas. Se o senhor quiser fazer um trabalho mais profundo da tua vida em geral, nos procure. Não deu nenhuma resposta. Por quê? Ele só quer provavelmente aquilo. Pode ser que me responda ainda, que eu mandei ontem. Sim, Mas, aparentemente, nem vai responder. Por quê? Porque ele está naquele negócio. Não, agora eu vou fazer aqui
uma oferta da primícia, do tabernáculo, ou disso ou daquilo, e aí minha vida vai destravar e eu vou para frente, porque nós estamos atrás da moda, atrás do resultado, atrás daquilo que nós vamos ganhar com aquilo. Logicamente, que todos nós que estamos aqui, nós queremos nos limpar, nos purificar, nos envolver para ter um resultado. Não é errado buscar um resultado. Nós estamos aqui para isso. Nós precisamos de uma cura física, precisamos de uma cura na alma, precisamos de uma mudança financeira, uma mudança no ministério, mudança no casamento. Nós estamos aqui para isso também. Mas ficar só atrás disso, nós vamos deixar resíduo para trás. Nós vamos passar pelo salão inteiro com a vassoura e aí depois Deus vai voltar falando assim, ó, resíduo aqui, resíduo aqui, resíduo aqui. E você passou por aqui, faltou atenção. Porque você está empolgado ali com o negócio, ou você está falando, cara, eu preciso estar aqui, porque estão vendo que eu estou varrendo, meu patrão está vendo que eu estou varrendo. Mas pega um patrão exigente, chato, que nem meu pai, ou nem é chato nessa área, exigente mesmo, ele era chato também, mas nesse exemplo não, cara, tá errado. Você tá levando o meu salário, você está levando o seu salário embora, você está gastando o seu tempo, você está com a vassoura na mão, você está aí e está fazendo coisa errada. Então Deus está falando hoje como um Deus amoroso, não vamos colocar como um Deus exigente, que também ele é, mas como um Deus amoroso, fala assim, não perde tempo. Já que você entrou na festa, participa dela como não deixa resíduo. Não sai daí deixando os pontinhos que vão ser fundamentais na sua vida. Então aproveita o tempo, já que você está aqui, já que você levantou cedo, já que você está assistindo, então presta atenção no que tem que ser feito e faça da melhor maneira possível tudo. Aproveite esse tempo, aplica isso para ver, para a gente poder ter uma expectativa realmente de uma coisa bem palpável do resultado que nós vamos obter com essas festas. Então, seja diligente naquilo que você está fazendo. Você já está gastando o seu tempo, você já está empreendendo força, você já levantou, já ligou seu computador, seu celular, já está aqui, já vai orar, receber oração. Então, faça isso de verdade. Se envolva nisso na totalidade. E aí você vai poder desfrutar disso. Porque senão vão ficar que nem Ana esse tempo todo, que eu nem sei quantos anos que ela fez isso. E sobe, e volta. Ela empreendeu força, ela criou uma expectativa no coração do marido, provavelmente no coração dela também, porque eu não acho que ela ia lá só para sofrer. Cada ano que ela ia, ela fala assim, ah, quem sabe esse ano? Que é o que nós passamos na nossa vida inteira. Quem sabe agora a minha vida, quem sabe agora meu casamento muda? Quem sabe agora quem sabe agora? E ficamos igual Lia. Agora ele vai me amar. Agora ele vai me amar. Mas empreendemos força, engravidamos, nasce o filho é saudável e você vai sempre dar glória para a pessoa errada. Vai sempre apresentar aquilo que era para você apresentar diante do Senhor, diante daquele que te deu, e para você mudar o teu sentimento, para aquele que pode te curar, você vai correr atrás do amor de alguém que não está pronto para te amar, que Deus não fez aquela obra. Então, se ela entregasse o filho, ela poderia fazer exatamente o que Ana fez. Entrega o filho ao Senhor e recebe o amor do marido, que é o que ela queria. Porque Deus aí poderia abrir o mundo espiritual, poderia tocar no coração de Jacó, poderia ver o quebrantamento dela e ela ia mexer com o mundo espiritual. Mas nós queremos gerar para mexer com o mundo físico. Olha, Jacó, tá aqui, você vai me amar ou não vai? Te dei mais um filho. E ela devia ficar brava, nervosa, com vontade de tacar a criança na parede depois que ele não deu bola para ela. Por quê? Porque, cara, e agora? Tô aqui me matando, gerei, carreguei essa criança, doeu para nascer, um negócio, uma expectativa no meu coração e nada desse homem me amar, porque ela empreendeu força, ela fez todo o processo e foi finalizar no lugar errado. Então, Ana fazia isso toda vez. E nós corremos esse risco de estarmos aqui, de gerarmos, de estarmos fazendo um monte de coisa e no lugar errado. Então, em nome de Jesus, coloca tudo em ordem, presta atenção em tudo, faz o que tem que fazer e vamos sair dessa festa aqui, no final desses dias lá, bem aprovados em Deus mesmo. Sem resíduo para trás, sem motivo de sermos repreendidos. Porque se quer ver dar um calafrio, é quando você acaba de varrer. Você tinha que varrer açougue assim, ó. Da porta do açougue
começava na porta e vinha até no fundo, juntava aquele lixo e punha no lixo dentro do açougue. Aí depois ia, varria a calçada e a sarjeta, e o lixo para fora do açougue. Lixo da rua não entra. E o lixo daqui recolhe, depois põe na rua para o lixeiro passar no dia do lixeiro. Aí você começa da porta do açougue para cá. Quando você chega no finalzinho, você vê ele chegando assim. Você sente aquela presença. Acabou de varrer, filho. Entendeu? Irmão, O irmã. que ele falou? Era assim mesmo. Acabou de varrer, filho. Aí você fala, acabei, pai. Vem aqui um pouquinho. Aí ele te leva nos pontos. Então, qual que é o meu desejo para a minha vida e te abençoo para que aconteça na tua vida? Para quando a gente chegar no final da festa, no final dessa jornada, o Senhor possa falar assim, encerrou a festa, filho? Participou da festa? Dá um abraço aqui no pai. Deu tudo certo. Glória a Deus. Entendeu? Porque eu nunca recebi praticamente um abraço, porque toda vez que ele vinha atrás, eu tinha deixado um resíduo para trás. E era difícil, porque quando você não deixava o resíduo para trás, ele também não ia falar nada. Então, eu nunca fui aprovado, na verdade. Porque ele só ia atrás quando ficou o resíduo para trás. Aí, quando você varria inteiro, raramente, e ele ia atrás e falar, ó, desse jeito, ficou bom, hein? Porque aí não tinha muito isso. Mas Deus não, Deus ele vai ter isso. Ele vai atrás e fala assim, acabou a festa? Gostou? O que você sentiu? O pai veio te falar que você está aprovado. Dá um abraço aqui no pai. Então, que nós recebamos essa aprovação de Deus. Deu tudo certo. Empreendemos força e fizemos o que tinha que fazer, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pegando o gancho dessa palavra, no contexto de Ana, o sacerdote era um sacerdote corrupto, não é? Já estava meio cego. E esse era o propósito de Deus, levantar alguém que pudesse ser juiz de Israel. Havia acabado aqui os juízes, né? Você pegar aqui juízes, né? Depois vem Ruth, mas se você pegar juízes, você vai ver que até no 21, aqui não tinha levantado mais nenhum juiz, e Deus precisava do próximo juiz, que seria o profeta, para julgar a nação de Israel e para dar destino à nação de Israel. Ainda que no meio o povo pedisse um rei para sair do governo de Deus, a rebeldia do povo de Deus, não é? Se manifestou até no rei depois. Mas o que queremos falar é a respeito de que há um sacerdócio que vai nos examinar com precisão. E a precisão desse sacerdócio, ela vai ser tão tremenda que a justificação que há na cruz do Calvário, através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, até por isso nós vamos estudar as ofertas através de Jesus Cristo, porque as festas são cristocêntricas. Já falei isso e quero deixar isso sempre muito claro, para que as pessoas não pensem no judaísmo, no judaizante, estamos voltando, não, estamos voltando às festas do Senhor, estamos fazendo um retorno aos princípios eternos da própria palavra, que as doutrinas do mundo entraram dentro da igreja e roubaram aquilo que era nosso por direito e herança, que são os tempos eternos do Senhor a favor da sua casa, da sua igreja. Voltando ao sacerdócio, veja, o sacerdócio presente, aqui a palavra de Deus diz, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, ele era o sumo sacerdote, e os seus filhos ministravam, porque ele já estava velho e cansado, não é? E a gente sabia que tanto Eli quanto os seus filhos tinham um ministério corrompido. E aí a palavra de Deus diz, junto ao pilar do templo do Senhor. E ele ficou ali observando Ana. E ele não tinha uma boa palavra para ela, porque ele não conseguia ver o coração, ele só conseguia ver o exterior. E uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração é julgamentos falsos, nos quais nós acreditamos e depois ficamos presos no julgamento falso. Esse sacerdote, ele fez um julgamento falso de Ana. E se ela não tivesse certeza para quem ela havia entregue a sua oração, seu quebrantamento, seu derramar de alma, ela poderia ser confundida pela palavra de um homem que estava debaixo da corrupção do sacerdócio. Então, amados, às vezes você faz tudo quanto você poderia ter feito. Você faz a sua melhor oração, você faz a sua entrega,
E o adversário, através da religiosidade, através de alguém de representatividade, no reino espiritual, sim, e às vezes até a gente, por conta do espírito de acusação e condenação, entramos num lugar para não validar aquilo que o Senhor nos deu de quebrantamento. E aí aquela pessoa invalida a nossa oração. Aquela palavra maldita invalida a nossa oração. Ela teve coragem, ousadia e força para abrir a sua boca para falar: ah, Senhor meu. Havia tanta humildade no coração dela, daquilo que ela havia feito diante de Deus, que ela não foi discutir num nível de arrogância com o sacerdote. Ela foi discutir, aliás, não é nem discutir, ela foi falar o que ela tinha feito, foi apresentar diante do sacerdote o que ela havia feito diante do Senhor. E a confiança dela era tão grande, aquela palavra não lhe penetraria o coração, a ponto dela entrar de uma maneira tão maravilhosa na presença de Deus, que ela fez o quê? Foi e devolveu o filho a um sacerdote com uma leitura espiritual tão errada, tão corrompida, tão maligna. Então, amados, é esse tipo de posicionamento que Deus quer que nós tenhamos na festa. Você já sabe quem é teu sumo sacerdote. Ele esquadrinha o teu coração, os teus rins. Ele conhece o que está nas tuas vísceras e ele vai dar destino para aquilo que está na sua víscera, na minha víscera. Ele sabe os nossos sentimentos e ele vai colocar cada coisa no lugar certo, cada coisa para queimar no fogo certo. Depois, quando formos estudar, né, destrinchar um pouco pela misericórdia do Senhor, os lugares em que são oferecidos cada parte do cordeiro, ou do animalzinho oferecido, nós vamos entender como Deus ele é meticuloso naquilo que está dentro de nós. Na representatividade do Cristo vivo, como ele pegou as juntas e as medulas, né, do que nós vemos lá em Hebreus capítulo 4, ele vai discernindo, ele vai separando cada uma das coisas para que nós também tenhamos entendimento que ele é um Deus que nos conhece e ele esquadrinha-se a ponto de dar ao sacerdote uma faca precisa para desmembrar aquela oferta, para que tudo fosse patente aos olhos dele, porque haveríamos de prestar contas. Então, nós temos que entrar num descanso do Senhor e sairmos dos juízos de qualquer autoridade que não bata com a confiança do que nós entregamos diante de Deus. Como eu disse, Ana, ela não falou apenas de palavra para com esse homem. Ah, Senhor meu, o que eu fiz foi na presença de Deus. Essa tua palavra não vai invalidar o que eu fiz na presença de Deus, porque com sincero coração busquei a meu Deus. Então, cuidado com o ambiente que rouba a tua semente diante de Deus. Cuidado com o sacerdote, com uma cadeira perto da coluna do templo, que levanta o dedo e aponta para a gente, para falar que aquilo que estamos fazendo está errado, quando você tem certeza absoluta do teu coração diante do Senhor. Porque isso, ela vai criando camadas na nossa imaginação. Deus tem falado muito comigo a respeito de imaginação. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E a imaginação tem essa propriedade, ela cria imagens. Imaginação é um conglomerado, é um amalgamar de imagens. Falei isso na segunda-feira no mapeamento. É uma manifestação daquilo que eu crio, uma imagem, outra. Quando eu vejo, há um conceito formado dentro de mim. Há um fundamento formado dentro de mim. E por ali eu ando, eu caminho. E aí eu me torno aquilo que eu penso. Assim como o homem pensa, assim ele é. Provérbios 23, 7. Bom dia, irmã Raquel. Deus te abençoe. Então, nós vamos vendo o que é que Deus ele vai querer que... Olha quanta coisa Ana teve que romper. Ela teve que romper a pirraça, ela teve que romper as palavras do marido para não ficar nas palavras dele, porque ele também trouxe uma palavra de consolo para ela. Não te sou eu melhor que 10 filhos. Ele trouxe uma palavra de consolo. E dentro do coração dela havia, mas não é isso que eu quero. Talvez dentro daquilo que estamos almejando, tenhamos conquistado já tantas coisas. Temos uma projeção no meio evangélico, estamos sendo reconhecidos, estamos fazendo alguma coisa de valor. Sim, em nome de Jesus. Continue lutando a favor disso, irmã Nayara, em nome de Jesus. Às vezes estamos sim fazendo alguma coisa de valor, já há um reconhecimento, o marido ama, está tudo certo. Por fora,
só que não é o que você quer atingir por dentro. Então você não está saciada. Então aquelas palavras do marido tinham um peso, mas não era o que ela queria. Ela precisava de algo mais, ela precisava sair de ser o centro do universo dela. Então ela precisava ir adiante. E quando ela conseguiu fazer isso, veio uma palavra de um sacerdote que a observou por fora, embriagado pela sua carne, e apontou o dedo para ela e falou: Você. Então, quantas vezes você e eu temos aceitado julgamentos falsos depois que nós entramos num nível profundo de entrega e aquilo é arrancado do altar de Deus? Como eu disse, às vezes nós mesmos, por causa de fundamento de acusação e condenação, permitimos que o adversário vá lá e arranque aquela semente. Então, em nome de Jesus, entre nessa festa, tendo certeza que aquilo que você e eu estamos apresentando diante de Deus será aceito diante do Senhor. Será aceito porque temos um outro sumo sacerdote, é o Cristo vivo. E ele não vai fazer um julgamento falso. Ontem mesmo estava orando ao Senhor e eu falei: Senhor, a tua palavra nos diz que quando eu me apresento com sinceridade, tu te mostras sincero. Mas quando vem a perversidade diante de ti, tu te mostras indomável. Estou sendo sincera. Mostra a tua sinceridade comigo. Eu conheço a tua sinceridade. Eu quero essa sinceridade. Então, amados, Deus vai falar conosco na sinceridade do coração dele. Ele será tido por puro quando falar e justo quando julgar. Aliás, justo quando falar e puro quando julgar. No coração dele não há nenhuma maldade. Ele vai falar conosco dentro da pureza do seu amor. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ana, ela não tinha a menor ideia do que ela gerou com aquele posicionamento dela. Então, eu e você, nós não temos a menor ideia o que nós vamos gerar, o que Deus está gerando em nós para que nós geremos. Então, na verdade, quando ela se vê ali com o voto feito, Deus só permitiu que ela percebesse que aquele sacerdote estava corrompido, estava perdido espiritualmente, depois do voto feito. Então, depois do voto feito, ela faz a leitura espiritual. E nós já pregamos sobre isso. E para mim ali se tornou um grande desafio para Ana. Tornou-se ali algo muito pesado, porque é uma mãe que não tinha filho, que gerou um filho já falando: eu vou entregar no templo, mas de repente ela vê que quem ia cuidar do filho dela estava perdido e os seus filhos também perdidos. Então você como mãe, imagina o pavor interno que te daria, ou eu como pai, de você ter feito um voto ao Senhor e de repente você percebe que onde você vai colocar o teu filho, aquele lugar está corrompido. Que expectativa que você teria para cumprir esse voto? Quantas argumentações se levantariam na nossa mente para falar: Senhor, o Senhor me perdoa, mas na verdade o sacerdote está perdido e eu votei ao Senhor. Então eu vou criar nos teus caminhos, ele vai trabalhar na tua obra, ele vai ser um homem de Deus, mas não vai dar para colocar lá, porque o Senhor sabe que realmente não tem jeito. E nós vamos justificando as impossibilidades humanas dentro daquilo que nós votamos ao Senhor. E nós olhamos então como se Deus fosse incapaz de cuidar daquilo que é nosso, mesmo num ambiente inadequado como era aquele lugar. Sim. Mas Ana, ela fez um voto tão sério e ela temeu tanto ao Senhor, que mesmo fazendo a leitura de ser um lugar tão inadequado, tão perdido, ela leva a criança lá e deixa a criança lá para cumprir o voto dela, nas mãos de um sacerdote perdido. Mas no pano de fundo disso, o que Deus estava gerando através de Ana, em tudo isso, o que Deus pode estar gerando através de você e através de mim em muitas situações. Eu até marquei na mão aqui. Deus estava gerando através de Ana um juízo. Samuel foi um juízo para aquele tempo. Samuel foi levantado por Deus para entrar lá e executar juízo, porque a primeira palavra que Deus dá para ele é exatamente o fim de uma era sacerdotal corrompida. E ele fala para ele: me fala tudo o que Deus te falou, não esconda nada. E ele fala.
E é uma das passagens mais tristes que você vai ver na Bíblia, pelo menos para mim. Aquele sacerdote tem que falar, é verdade. Eu me corrompi. Eu me perdi. Meus filhos se perderam. Então você pode estar sendo levantada ou levantado para estar muito próxima ou próximo de gerar algo que é uma palavra, um posicionamento de juízo. Por isso que dói tanto. Por isso que a guerra é tão intensa. Por isso que dá vontade de deitar no chão e não levantar nunca mais. Por isso tanto cansaço. Porque você está levantando juízo. Não que vá se cumprir o juízo. No sentido de daquilo que você está gerando ser um juízo. A minha esposa foi um instrumento de Deus de juízo contra a minha vida. Graças a Deus deu tempo de eu voltar. Mas ela gerou em Deus com muita dor, com muita lágrima, com muito sofrimento, pagando um preço terrível. Ela foi um instrumento de juízo contra a minha vida. Entendeu? Instrumento de juízo. Então, Deus me deu uma oportunidade através dela, ou acerta, ou eu vou te pegar. Instrumento de juízo. A tua esposa é para você hoje um instrumento de juízo. Então, em nome de Jesus, toda essa dor, todo esse sofrimento, todo esse pânico que dá na gente, quando nós estamos prestes a gerar algo que vai ser um juízo, fica tranquila, tá tudo certo. Dói mesmo. Dá um pavor, dá palpitação, acelera o coração, a alma fica aflita. Tá tudo bem. É que você está gerando algo que você nem tem ideia. Você está gerando algo que você fala assim, mas por que está doendo tanto? Por que é tão complicado? Porque você está gerando juízo para a tua igreja, para a tua casa, para alguém do teu ministério, alguém do teu trabalho. Dentro de você foi gerado alguém, alguma coisa, uma palavra, uma atmosfera, um ambiente que é juízo para aquela geração. E ali, infelizmente, acabou um sacerdócio de Eli e dos seus filhos. Deus executou um juízo e acabou. E estabeleceu Samuel. Mas então, em nome de Jesus, que nós abramos a nossa mente hoje, fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou uma geradora de juízo, que aqueles que vão receber essa visitação se arrependam dos seus pecados. Que aqueles que vão receber essa visitação voltem. Porque eu creio que se ele tivesse, ao invés de concordar e falar, tá tudo certo, é isso aí mesmo, se ele tivesse se quebrantado, se ele tivesse pedido para Samuel, intercede por mim, e começasse a se arrepender, ele teria uma possibilidade, pelo menos, de mudar a vida dele. Quanto aos filhos, ia ser com os filhos. Mas ele só concorda. Como um sacerdote que eu levei um sonho uma vez. Falei, eu sonhei com você, pastor. Posso te contar o sonho e a interpretação? Ele falou, pode. Contei o sonho para ele. Eu falei, agora eu vou te falar a interpretação. Você está na casa do divórcio, na casa da prostituição e na casa do homossexualismo. Ele falou para mim assim, é verdade. Ora por mim. Ele ainda pediu oração. Ah, irmãos, quando você fala isso pro teu pai e você espera qualquer resposta. Quando você fala isso pro teu pai espiritual, você fala assim, pai, tive um sonho. Tive um sonho com o Senhor. E eu tive uma interpretação. Posso te contar? Ele fala, pode. E tinha uma esperança dentro de mim dele falar assim, não, não é isso não, cara. Deixa eu te alinhar, deixa eu falar com você. É outra coisa. O pai não tá assim, não. Dá um abraço aqui, vamos orar. O Senhor te dá mais discernimento, mas obrigado pela ousadia de ter vindo trazer uma palavra tão difícil. Mas aí ele ora no meu olho e fala assim, é verdade. Eu estou em todas essas manifestações. Ora por mim. Então dói demais, né? Porque eu estava sendo ali naquele momento, eu e minha esposa, naquele momento daquele ministério, um instrumento de juízo.
E, infelizmente, a pessoa não quis voltar. Infelizmente, a pessoa não quis sair da casa da prostituição, da casa do divórcio e do homossexualismo. Então, eu entendo que Deus ele vai dar oportunidade. Deus vai te dar, às vezes, uma revelação, um entendimento tão duro, uma coisa tão íntima, que você vai ter que olhar no olho dessa pessoa e falar assim: você está em tal lugar, Sim. você está em tal lugar, você está fazendo tal coisa, porque você é um instrumento de juízo. Então, não pense que você vai trazer uma palavra branda. Ah, eu preparei um ambiente e serão palavras dóceis. Não, você está gerando juízo, serão palavras duras, mas é a única esperança que você tem e que Deus tem para essas pessoas, ou para essa pessoa, ou para esse ambiente ser tocado para voltar para trás. Então, Ana, ela teve esse desafio, ela teve esse trabalho tão pesado de ter que chegar no ponto de gerar alguém, gerar um juízo para uma era, um sacerdócio corrompido. E aquele homem, então, teve que denunciar aquilo. Aquele homem, então, teve que falar aquilo. Por isso, tanto sofrimento. Por isso, tanta dor. Por isso, tanto peso. Você fala, meu Deus, por que eu? Porque você tem condição em Deus de trazer uma palavra de juízo, de trazer uma palavra que vai falar, você está na casa tal e tal e tal, mas tem saída para você. Porque a mesma boca que falou para ele, você está na casa da prostituição, na casa do homossexualismo e na casa do divórcio, e ele falou, é verdade. Essa mesma boca que ia da minha esposa, nós andamos vários quilômetros só para falar assim, ó, tem uma saída para você, tá aqui, ó. Rodamos 1.600 quilômetros. 1.600 quilômetros. Para ele nos atender 40 minutos na marra e quase nos tocar do gabinete. Gente, então vamos que eu tenho compromisso. Não me interessa o que vocês estão falando. Vocês andaram 1.600 quilômetros? Perderam o seu tempo. Eu não quero nada disso. Eu já sei o que eu vou fazer. Mas aquela viagem está registrada. Um dia que, em nome de Jesus, esse homem se arrependa. Eu creio nisso. Hoje ele ainda está caído. Mas existem várias orações minhas diante do Senhor. E várias orações de muitas pessoas diante do Senhor. E eu ainda creio que eu ouvirei que aquele homem voltou. Que aquele homem se arrependeu dos seus pecados. Eu creio. Mas, se chegar um dia e ele morrer sem se arrepender dos seus pecados, aquela viagem está uma das coisas que estarão diante do anjo do vídeo, do anjo das atas, do anjo dos registros. E Deus vai poder falar para ele, fulano, eu levantei um casal para andar 1.600 quilômetros só para te levar uma palavra, só por causa sua. Pagaram do bolso, não se importaram, deixaram o trabalho para trás, deixaram tudo. Vieram de lá aqui, até na sua casa, 1.600 quilômetros, até na sua igreja, só para falar, a saída está aqui, pastor. E você quase tocou eles do seu gabinete. Depois deles rodarem 800 quilômetros para ir, você os atendeu na marra por 40 minutos. Juízo. Entendeu? Então, Deus abençoe. Aquilo que você está gerando de juízo aí, que o Senhor te dê graça, te ajude, te fortaleça. Dói demais da conta. Talvez o que você vai ouvir não é muito agradável, mas entenda que Deus está dando uma oportunidade para você realmente levar um ambiente. O que Samuel ouviu de Eli, ele estava bem no comecinho do ministério, mas quando ele vê aquele homem falando, é verdade, é isso mesmo, estou desse jeito, e não vê mudança, foi um começo de ministério muito triste. Falar, meu Deus, meu Deus. Quando eu escutei aquilo do meu pai, espiritual, é verdade,
ora por mim, mas é um ora por mim daqui para lá. A hora aí, você tá certinho, mas eu vou ficar assim mesmo. Dói demais. Mas porque você está sendo uma oportunidade para essa geração. Uma oportunidade para esse lugar que você está. E vá até o final. E o resultado é só Deus, irmãos. A oportunidade é você que vai trazer. Agora, se vão aceitar ou não, se vão ouvir ou não, é juízo. Agora é tempo de decisão. Então, ore, vá e faça. Fala, Senhor, doeu demais, mas está aqui. Agora é com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Pegando esse gancho do pastor Alexandre, eu quero dar uma palavra para você que tem intercedido. Quero trazer um pouco do entendimento do que é que Deus faz na intercessão. Às vezes a pessoa fala assim, mas o que é intercessão? Quando nós procedemos na intercessão à maneira de Deus, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando todo o empecilho para duas manifestações chegarem. Todas elas são da parte de Deus. Ou Deus vai liberar bênçãos e ele mesmo se achega para abençoar aquela pessoa em arrependimento, em posicionamento, ou o adversário chega para também trazer arrependimento e posicionamento. Ambos vêm da parte do Senhor. É Deus quem tem poder de amaldiçoar, não é? Às vezes nós temos uma ideia errada, Satanás está me amaldiçoando. Não, a palavra não dá respaldo para isso. Porque é o pecado que enfurece e entristece o coração de Deus é que vai liberar aquela maldição para nós. E Deus já deixou até a maldição estabelecida pela sua própria palavra. Deus não vai pegar no trono agora e ficar liberando maldições. A própria palavra, ela não julga. Jesus falou isso. Eu não vim aqui para julgar. Eu tenho quem julgue. A minha palavra julga. Então, amados, o que precisamos entender é que a intercessão, ela vai liberar o tipo do poder de Deus. Ou ela vai liberar um governo para maldição, só que a mesma maldição vai buscar trazer arrependimento, porque Deus não quer que ninguém se perca, só que vai ser de uma forma moída. Os algozes virão para moer aquela pessoa. Como Paulo falou lá, eu vou entregar para Satanás, para ver se de alguma maneira a alma dele se levante, não é? Ou nós vamos liberar aquela pessoa para ser abençoada. O intercessor que faz o seu trabalho bem feito, ele sai da frente de Deus e libera Deus para fazer o que ele precisa fazer. Ele cria condições em Deus para que o próprio Deus vá e resolva a situação, sem interferência de mãos humanas. Então, às vezes, a intercessão, como o pastor Alexandre falou, é tão pesada, nós perdemos a força. É tão pesada que parece que a nossa mente fica dolorida. Como uma irmãzinha falou esses dias, parece que eu fui visitada nas minhas têmporas. Sabe por quê? É o poder da própria intercessão que você fez. E parece que te sugou todas as forças, porque é exatamente isso. Deus estava trabalhando na tua mente, no teu coração, na tua vida, para falar: eu estou saindo para juízo. Você gerou o juízo. Agora você vai falar. Só que isso te custa o preço do desfalecimento. Sabe, amados? Havia um profeta que falou isso para Deus. Estou demasiadamente aterrado. Leia Abacuque depois. Você vai ver o pavor dele, que ele sentiu a partir do momento que Deus falou: estou saindo para julgar. Então, você se colocou por torre de vigia, como o Abacuque também se colocou. Só que depois, quando ele viu o juízo que estava estabelecido, ele se apavorou e ele desfaleceu. Então, o seu desfalecimento é o poder de Deus a respeito daquilo que você gerou. Então, descanse, recobre forças e ânimo, libere aquilo que Deus tem usado na sua vida para liberar. Às vezes virão tempestades, porque depois que anunciamos essa palavra, essa pessoa que nós andamos lá 1.600 quilômetros, quando fomos voltar, houve uma tempestade. Talvez você fale, é loucura. Não, não é loucura. Os elementos naturais se levantaram contra nós de uma maneira tenebrosa. E eu via no meio daquela tempestade alguém se movimentando nas águas, era Leviatã, o espírito do orgulho, o qual nós estávamos confrontando naquele dia. E nós tivemos que pegar refúgio num posto de gasolina. Tamanha era a fúria do vento, tamanha era a fúria das águas que estavam contra nós, porque estava chovendo. E era uma chuva muito estranha. Meu esposo falou, está muito esquisito, vamos parar. E tinha um posto, e nós paramos no posto.
Esperamos um pouco, mas sabíamos que havia uma presença maligna terrível. Então, talvez você encontre algumas manifestações que vão te trazer medo e pavor, mas descanse, porque a tua parte foi feita. Estamos falando dessas coisas, amados, daquilo que vivemos na nossa própria vida, porque as coisas espirituais, elas têm o seu efeito. Ana se assentava na mesa do adversário e alimentava o adversário com a sua raiz de amargura. E por conta da alimentação que ela dava na presença do Senhor, porém sem desfrutar da comunhão com Deus, todas as vezes o marido vinha e punha o prato dela, dupla porção, e ela empurrava o prato e não comia. Ao empurrar o prato e não comer, e só chorar, ela estava alimentando um tipo de manifestação. Era manifestação maligna. Ela estava alimentando a sua raiz de amargura. Mas ela estava num ambiente de festa. Ela estava num ambiente de celebração. Ela estava dentro da casa do Senhor. Então, às vezes, nós vamos estar no ambiente de festa, dentro das celebrações, dentro da casa do Senhor. Mas o nosso interior é tal de amargura, o governo da amargura é tão grande, nós estamos tão focados em nós mesmos, que desconsideramos tudo isso. Até a porção dobrada que nos é servida por gentileza pelo esposo. Nós afastamos, e quando, afastamos o prato e não comemos a presença de Deus, porque não era qualquer comida. Era uma manifestação da misericórdia do Senhor. Venham, se assente comigo, comam comigo. Eu estou preparando para você uma mesa. Se assente agora. O sacrifício foi já entregue para o sacerdote, mas tem uma porção agora para você. Então, se alimente dessa porção. Até teremos um entendimento para passar para os irmãos sobre essa parte do se alimentar do pouco do sacrifício. Então, a hora que ela empurra aos pratos, ela não estava empurrando o amor do marido, ela estava empurrando a comunhão com o próprio Deus. E ela estava em comunhão com alguém que não era Deus. E por isso ela se tornara estéril, porque a raiz de amargura nos torna estéril, ela tem governo. Ambas as manifestações de comer trariam governo sobre a vida de Ana. Só que ela precisaria entrar na presença de Deus e falar, muda o meu governo. Então, hoje o Senhor está falando para mim e para você, vamos mudar de governo? Pare de rejeitar o prato da comunhão. Pare de rejeitar a minha presença. E aí ela vai e gaste tempo com Deus. Deus não está falando para você, então tá bom, coma de qualquer maneira. Deus não estava falando isso para Ana, mas ele estava falando, tome uma atitude de acordo com a proposta do ambiente ao qual você está inserido. Deus está te fazendo uma proposta de comunhão. Yom Teruah, Yom Kippur e a última, Pentecostes, Sucote, Tabernáculo, Sucote, são festas de comunhão. Acho que só o Yom Kippur que não é uma festa de comunhão. Sacrifício queimado inteiro. Mas essas duas outras são sacrifícios de comunhão, qual você tem direito à mesa. Então, o Senhor está falando, o ambiente está sendo criado a teu favor, em Cristo Jesus. Ele é aquele que verdadeiramente se levantou para que você possa comer dessa festa, ter comunhão comigo, oferta de paz. Agora, se nós continuarmos com a nossa cultura de sofrimento, rejeitando a alimentação que está no prato, seja ele oferecido por quem for, nós estaremos nos manifestando em rebelião, rebeldia, e sairemos com o juízo da infertilidade. Sairemos com nossos sonhos frustrados. Nós sairemos como Mefibosete saiu aquela mesa. Domingo, o pastor Alexandre pregou, sou eu mesmo. E ele foi citando nomes de pessoas que, por conta da atmosfera, se levantaram e tomaram posse. Por conta daquilo que foi proposto por herança, pelo sacrifício da cruz, se levantaram e tomaram posse e saíram dizendo, batendo no peito, sou eu mesma. Isso não é arrogância, isso é posicionamento. Agora, Mefibosete, falei, meu Deus, no meio dessa lista de nomes, houve um que não tomou posse, tendo sido inserido numa mesa tremenda, que era a mesa da comunhão com Davi. A mesa do cumprimento da aliança. Jonatas, Davi, Saul. Davi reverteu toda a situação e a herança espiritual ali de Mefibosete. Mefibosete, nós já falamos em outras pregações. O significado do nome dele são dois. Destruidor da vergonha ou
propagador da vergonha. Olha que coisa interessante. No mesmo nome, dois significados. Um destrói, o outro propaga a vergonha. Mefibosete decidiu ser um propagador da vergonha. Então, hoje, nesses dias, o Senhor está te propondo, venha à minha mesa. Estou te chamando por filho. Senta aqui perpetuamente à minha mesa. Não é? Agora você vai decidir. Ana teve que decidir. Ela foi ali, fez um concerto com Deus, entendeu que aquilo estava prendendo o coração dela, porque ela estava autocentrada. Ela fez uma decisão profundíssima na sua vida e falou para Deus, tá bom, isso aqui é o mais importante para mim, ter um filho. Mas, verdadeiramente, ter um filho tinha um fundamento atrás. Tu não me amas porque tu de mim te esqueceste. Então, se o Senhor gerar em mim, eu vou saber que o Senhor não me esqueceu. Nossa comunhão está restaurada. Eu posso devolver, porque eu sei que o Senhor me ama, o Senhor me aceita. Quando ela faz a devolução, Deus fala, agora ela entendeu que eu amo. Se eu der um filho para ela, será por sinal que eu a amo, porque ela fez a sua maior entrega. Senhor, não é bem o filho. Talvez a Ana tenha feito uma oração com tanta profundidade que o coração dela se rasgou num tanto que ela conseguiu mostrar para Deus que a ferida dela não era tanto um filho, mas a maldição que estava sobre ela. E ela entendia que havia uma mão pesada sobre ela. Talvez você tenha que rasgar o seu coração num tanto, falando para Deus, Deus, o Senhor me ama assim, então me dê que eu vou devolver. Talvez seja uma prova de amor que Ana estava pedindo para Deus. Se o Senhor me fizer fértil, eu vou devolver, porque aí eu já estou sarada. Essa ferida que eu tenho, essa chaga, essa ferida tão, como diz a palavra de Deus, a tua chaga é tão profunda, Jeremias 17:1. Ela é tão profunda, está escrita no teu coração como um ponteiro de diamante. Só um minuto, porque eu já vou passar. Como um ponteiro de diamante. Então ela vai e fala para Deus, Deus, eu sinto tanta rejeição do Senhor em relação à minha vida, que eu estou falando para o Senhor, toca, põe vida dentro do meu útero e eu vou devolver para ti. Eu quero te provar agora que o Senhor é mais importante que meu filho. Vou te devolver. E depois tu faças como tu quiseres. Ele será entregue nas tuas mãos. Será nazireu de Deus. E o Senhor o usará como tu queres. Talvez hoje o que o Senhor queira é que nós entreguemos as nossas feridas mais profundas com Ele mesmo, para que Ele suspenda aquela mão de maldição. E aí nós vamos falar, não, eu sou abençoada assim. Ele me ama assim, apesar de todo demonstrar que Ele me ama, mandou Jesus na cruz. Mas eu não consigo receber isso, não consigo pegar isso. Mas, de alguma maneira, Ele vê o teu coração débil, frágil, esquisito, cheio de argumentações. E aí Ele fala, não, filha, para mim é fácil. Para mim é fácil mostrar que eu te amo. Você chegou no ponto que eu precisava. Você entendeu. Que aquilo que está entre você e a fertilidade é você mesma. Não é Penina. É você mesma com sua visão errada de mim. Eu vou mudar sua visão. Está tudo bem. Seu coração se entregou no nível que eu precisava. Você mostrou que eu sou maior do que o desejo um pouco mais superficial do teu coração. Está aqui. Vamos caminhar juntos agora. Você vai ser fértil. Vou te dar mais 5 filhos. Amém? Pronto. Essa parte que a pastora falou de propagador da vergonha ou destruidor da vergonha, eu entendo o quê? Que às vezes nós achamos que somos muito espirituais quando nós fazemos certo tipo de oração ou de entregas e falando assim, Senhor, faça a tua vontade. Faça aquilo que o Senhor quiser. Isso aí, existem certos momentos que realmente é isso que tem que fazer. Mas nesse assunto específico, a decisão não estava na mão de Davi, como representante ali de pai e de um instrumento de Deus para resgatar a vida de Mefibosete. A decisão estava já no nome e na vida de Mefibosete. Ou seja, o mundo espiritual dele, ele tinha que decidir se ele mudava ou se ele propagava. Então, às vezes, nós estamos orando ou estamos com o entendimento errado, porque a decisão de ser um propagador ou um destruidor da vergonha que você está inserida e eu estou inserido, está na tua mão, não está na mão de Deus. E nós estamos falando, Senhor, eu estou fazendo isso aqui e agora o Senhor opera. Eu vou fazer isso aqui, o Senhor faça. E Mefibosete, Davi falou para ele assim, cara, tá aqui, ó.
a mesa está aqui, você é como um dos meus filhos, coma na minha mesa, fica comigo, mandou restaurar, restituir as terras dele, os bens dele que ele tinha de herança, ou seja, toda a parte de Davi, Davi fez. Mas Mefibosete continuou sendo um propagador de vergonha. Então estava na mão dele. Ele tinha que ter decidido: assumo as minhas terras, assumo o meu comando, assumo quem eu sou agora, assumo que eu sou filho, assumo essa mesa, como aqui, estou na presença. Ele então destruía a vergonha. Sim. Deus estava pondo um ponto final. Qual foi a parte de Deus? Mefibosete, eu coloquei um ponto final. Agora decide se você vai continuar a história do fracasso ou se você vai começar uma nova história, uma história de vitória e mudar o seu rumo. Então, fica aí para as nossas vidas durante essa festa, durante esses dias, durante tudo isso que nós estamos fazendo. Essa decisão está sobre os nossos ombros. Essa decisão, em muitas áreas, está sobre as nossas vidas. Você vai propagar essa situação ou você vai colocar um ponto final? Você vai destruir? Porque é interessante Deus deixar na mesma pessoa um nome duplo. Porque, logicamente, que Deus sabia que aquele homem chegaria a um ponto da vida dele que ele teria que tomar uma decisão. Então, ele falou assim, você tem poder de decisão, Mefibosete. Ou você pode propagar, ou você pode destruir. A vergonha está estabelecida. Disso você não teve opção. A vergonha bateu à sua porta. Mas eu te dou agora a oportunidade. Propague ou extermine isso. Amém. Então, eu creio que está chegando na nossa vida, nesses dias, oportunidades. Propague ou extermine. E agora é com você. Agora é comigo. Não é algo que nós vamos esperar. Ah, então vamos ver o que Deus vai fazer. Ah, pastor, estou descansado em Deus e é com Deus. Mefibosete poderia falar, estou descansado em Davi, é com Davi. Não, Davi já tinha falado, cara, fica aqui. Come aqui. Fica comigo. Esconde seus aleijões debaixo da mesa. Eu não vou ficar deixando você passar vergonha aqui. Quando chegarem à mesa, ah, Davi, mas é difícil, né? Porque vão ver o capé. Não, cara, tá aqui, ó, tem um lugar para você. Fica perto de mim com o aleijão embaixo da mesa. Vão te ver como uma pessoa normal. Não vão ficar ali naquela memória, aleijado, aleijado, aleijado. Eu quero apagar essa memória, quero te tirar dessa situação. Eu crio uma circunstância para você voltar à normalidade. Davi estava voltando e falando para mim, para Mefibosete, cara, dá para você mudar totalmente o rumo da tua vida. Agora decide. E ele decide propagar. Ele decide ficar naquele ambiente. Então, em nome de Jesus, que nós tomemos as decisões de realmente exterminarmos, extirparmos todo o ambiente de vergonha, de fracasso, de dor, de sofrimento, de tudo que nós estamos passando aí, para que nós tenhamos aí uma festa muito produtiva. Essas festas, nós realmente mudemos atmosferas e circunstâncias na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Está Amém. encerrado. Então, até amanhã. Em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê livramento. Amanhã, 7h30, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Só mais uma coisa. Nós começamos falando de decisão e terminamos falando de decisão. Amém? Agora vamos poder decidir. E amanhã teremos um novo assunto. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, shalom. Deus abençoe.